Olá! Então, nessa aula a gente vai tratar sobre os rins e a primeira parte eu vou abordar a filtração glomerular. Então, o que é a filtração glomerular, né? Quando eu falo em rim, a gente lembra que tem uma composição através de néfrons, né? Então, são vários néfrons que compõem aqui tanto a parte cortical quanto a parte medular de cada rim. E os capilares glomerulares aqui, eles fazem, então, a transferência de um ultrafiltrado de plasma para a cápsula de Bowman, formando uma urina primária. Então, se a gente não tivesse nenhum outro tipo de modificação desse conteúdo, seria o conteúdo que nós eliminaríamos do nosso corpo. No entanto, esse conteúdo passa por diversas modificações. Mas vamos tratar somente da primeira parte, que é a filtração. Então, a filtração acontece aqui, ó, da passagem do conteúdo que vem pelas arteríolas, né, formando um glomérulo. Então, a arteríola forma um glomérulo que é todo de capilares, e o conteúdo desses capilares, então, extravasa, um capilar fenestrado, ele extravasa para dentro da cápsula. E aí, então, forma-se o ultrafiltrado de plasma, uma urina primária. Existem alguns métodos para a gente avaliar o quanto as substâncias são jogadas para fora do nosso corpo, né? Que a gente chama de depuração plasmática, ou também chamado de clearance. Então, como são os métodos de avaliação de clearance? Então, a gente pode avaliar a quantidade de um determinado elemento presente na urina em comparação à quantidade daquele mesmo elemento presente na corrente sanguínea. Se esse elemento passa por uma filtração parcial, então parte dele vai ser filtrado, ele não é reabsorvido, ele não sofre secreção, portanto, a gente vai encontrar exatamente na urina o que é filtrado a cada tempo, né? A cada unidade de tempo. Por exemplo, inulina e creatinina. Inulina é uma substância exógena, então a gente oferece isso para o paciente e aí calcula o quanto foi dado para ele e qual é a saída através de tempos de coleta de urina que esse organismo vai apresentar, e com isso a gente consegue fazer uma interpretação da qualidade da barreira de filtração. Substâncias que são parcialmente filtradas, mas que sofrem algum tipo de reabsorção, elas não são tão boas para indicar o clearance, porque pode ter um defeito aqui na barreira de filtração, mas boa parte dessas substâncias estão sendo reaproveitadas pelo corpo. Então, são exemplos água, íons, né, como sódio, potássio, cloreto, que retornam para dentro da corrente sanguínea. Substâncias que são parcialmente filtradas, mas que são totalmente reabsorvidas, então elas provavelmente não serão encontradas na urina se essa barreira de filtração estiver ok. Exemplos de glicose e aminoácidos. Inclusive, se você encontrar aminoácidos na urina ou proteínas na urina, é uma indicação de proteinúria, então é uma indicação de que a barreira não está funcionando adequadamente, está filtrando demais e a reabsorção está saturada. E outro caso aqui é a filtração parcial com secreção. Então, secreção muitas vezes é de substâncias que são pouco filtradas ou muitas vezes nem filtradas são. Então, é o exemplo aqui de alguns xenobióticos, de alguns derivados de drogas que sofrem metabolismo dentro do corpo do indivíduo, e eles precisam ser secretados ativamente, porque tem dificuldade na filtração devido ao tamanho. Então, se a gente olhar como funciona o glomérulo, a filtração glomerular, a gente vê que o glomérulo é realmente um aglomerado de capilares sanguíneos, né? Então, eu tenho a arteríola aferente e a arteríola eferente que saem da cápsula de Bowman, que está chegando e que está saindo, né? E aqui eu tenho um aglomerado de capilares formando o glomérulo. Se a gente olhar por dentro da cápsula, essa aqui é a imagem que nós temos, né? Então, aqui estão as fenestras dos capilares que formam o glomérulo, e esses podócitos aqui são a parte que forma a cápsula de Bowman. Então, é como se fosse, né, um bolo sendo segurado por uma mão, e aí esse bolo todo está drenando para dentro da cápsula. Como é que a gente determina aí os elementos que interferem na formação do ultrafiltrado? Então, se a gente for calcular todo o ultrafiltrado por dia, chega a 180 litros.
Isso significa que se eu urinar todo o ultrafiltrado, eu vou dessecar em questão de segundos, né? Então eu preciso ter determinantes aqui da barreira de filtração que conferem uma variabilidade para o líquido ultrafiltrado e que vão então depois interferir no funcionamento do resto do tubo nefrônico. Então o que acontece aqui? Primeira coisa é a determinação da composição do ultrafiltrado por uma estrutura de barreira de filtração. O que é a barreira de filtração? Ela é dada pelas células que compõem o glomérulo e pelas células que compõem a cápsula. Então, nesse sentido, quanto mais fenestrado estiver o glomérulo, maior vai ser a passagem de quantidade para dentro da cápsula, ok? Então, é como se fosse a filtragem de café no coador. Se eu coloco um filtro com maior porosidade, eu tenho maior passagem do café. Se eu tenho um filtro com menor porosidade, os pedacinhos de café, né, o café moído, não vão passar para o líquido. Então, o que determina isso aqui? Essa barreira de filtração ela vai conter moléculas que sejam grandes, então maiores do que 20 Armstrongs, não são filtradas. As moléculas entre 20 e 42 Armstrongs são filtradas em diferentes níveis, então aí vai depender da quantidade que está passando, das forças hidráulicas que estão envolvidas, né? E da carga dessas moléculas. Então, moléculas aniônicas são geralmente repelidas, porque o glicocálix da membrana de filtração é negativo também, e moléculas catiônicas são geralmente atraídas. Então, vai depender muito do tamanho e da carga dos elementos que estarão sendo filtrados por essa barreira. Além disso, a gente tem a pressão efetiva de filtração que conta com a pressão hidrostática e pressão oncótica. Então, nesse caso, a gente tem forças dos líquidos que estão passando aqui envolvidos, chamadas de forças de Stalin. Então, forças de Stalin é o somatório entre força hidrostática, ou seja, a força da pressão do líquido, da água que está compondo o sangue, e força da pressão oncótica, ou seja, contrária à filtração da quantidade de proteínas, de substâncias nesse líquido que fazem papel inverso. Então, como é que funciona isso? Se a gente fizesse um cálculo aqui do início da pressão na extremidade aferente do glomérulo, a gente vê que a pressão aqui do sangue chega maior, né? Chega aumentada, com uma pressão hidrostática de 60 e uma pressão oncótica de menos 28, ou seja, está bem concentrado de elementos aqui dentro, muita proteína, muita célula, né? Então, essa pressão oncótica ela é contrária à filtração, ela tende a puxar o líquido para ficar perto dela, enquanto que na cápsula eu não tenho nenhuma proteína, não tenho nenhuma célula, portanto a pressão oncótica é zero, mas a pressão hidrostática aqui é menos 15, tendendo a água a passar para a cápsula. O somatório, então, de pressão me dá uma pressão efetiva de filtração na extremidade aferente de 17 milímetros de mercúrio. Conforme o líquido vai passando por todos os capilares glomerulares, se a gente calcular o mesmo fator aqui, agora na extremidade eferente, eu vou ver que a pressão oncótica está aumentada, então está menos 35 no glomérulo. A pressão hidrostática está diminuída, está 58 no glomérulo. Isso acontece porque houve um acúmulo de solutos nessa fase final e uma diminuição da quantidade de água que já passou para a cápsula, enquanto que na cápsula a situação é a mesma. Então, a pressão efetiva de filtração nesse final aqui me dá 8 milímetros de mercúrio e a gente soma as duas, então, tendo uma pressão de ultrafiltrado média. Então, a pressão hidrostática no capilar ela diminui ao longo do comprimento do capilar, já que existe resistência e existe remoção de água do capilar. E a pressão oncótica ela aumenta ao longo do caminho do capilar, porque a água é filtrada, então se eleva a quantidade de solutos, principalmente proteínas. Que fatores são determinantes da filtração glomerular? Então, primeira coisa é a permeabilidade seletiva da membrana, que a gente conversou agora há pouco. Então, apenas elementos de tamanho diminuído e carga neutra ou carga positiva têm maior facilidade de filtração. Então, essa permeabilidade aqui é de acordo com as características da própria membrana. Pressão efetiva de filtração, que vai ser dada pelas pressões hidrostática e oncótica entre capilares glomerulares e cápsula de Bowman. Então, a gente fala que filtração glomerular é igual a permeabilidade seletiva vezes pressão efetiva de filtração.
Existem alguns mecanismos de autorregulação, tanto do fluxo sanguíneo renal quanto da filtração glomerular. Que mecanismos são esses, né? Então, são mecanismos que ajudam a diminuir as grandes variações de pressão arterial. O mecanismo miogênico é um deles, feedback túbulo glomerular é o outro. O mecanismo miogênico é dado pela variação de distensão das arteríolas aferente e eferente quando a pressão arterial está alterada. Então, se eu tenho uma pressão arterial aumentada, aumenta o fluxo sanguíneo para dentro do rim, a artéria renal e as arteríolas derivadas aumentam o fluxo de passagem, e isso distende a parede dessas arteríolas que respondem com contração do músculo liso, portanto levando a uma diminuição da pressão. Ao mesmo tempo, se ocorrer uma diminuição da pressão arterial e o fluxo sanguíneo para o rim diminuir, essas arteríolas elas vão diminuir o fluxo interno. Percebendo essa diminuição, elas fazem um relaxamento, aumentando o fluxo interno novamente, para manter a filtração glomerular sempre constante. Então, um mecanismo direto de acordo com a pressão que está chegando nessas arteríolas. O feedback túbulo-glomerular, ele conta com o aparelho justaglomerular. Então, o que acontece aqui? A gente tem uma organização do tubo aqui, né, do glomérulo, que se conecta com a cápsula e de todos os outros túbulos renais, de modo que o túbulo contorcido distal está muito próximo daqui, da parte de cima do glomérulo. É esse túbulo que está passando aqui, ó, túbulo distal. Essa junção aqui é chamada de aparelho justaglomerular. O que a gente vê de diferente aqui? A mácula densa, então essas células que percebem o conteúdo que está passando internamente no ducto distal. Essas células granulares e mesangiais, que são células que percebem tanto a passagem do conteúdo através dos capilares aqui, né, da arteríola e dos capilares, medindo precisamente a pressão, quanto secretam elementos que vão auxiliar no controle para o fluxo sanguíneo e a filtração. Então, o que acontece nesse caso aqui é que o feedback túbulo-glomerular ele permite um ajuste da pressão através de elementos secretados pelas células que estão envolvidas aí no aparelho justaglomerular. Então, num caso de aumento da pressão, existe o envio através do aparelho justaglomerular de sinais de constrição. Então, as células mesangiais secretam adenosina e ATP, a arteríola aferente vai gerar então uma diminuição de pressão, ela contrai. Enquanto que no caso de queda na pressão, o aparelho justaglomerular manda sinais de dilatação, essas células produzem óxido nítrico e isso gera um relaxamento do músculo liso e a arteríola então relaxa, fazendo com que aumente a pressão local. Então esses dois são os dois mecanismos principais aí envolvidos na resposta imediata a aumento e diminuição de pressão. Então, de maneira geral, a gente tem nesse slide aqui ó, uma representação do glomérulo, arteríola aferente e arteríola eferente, numa situação normal de fluxo sanguíneo e filtração, né? Aí a gente tem aqui, nesse caso, uma contração da arteríola aferente. Então, quando eu contraio a arteríola aferente, eu diminuo a quantidade de sangue que está chegando no glomérulo, portanto, eu diminuo a filtração glomerular. E no caso de eu contrair a arteríola eferente, eu deixo mais tempo o sangue circulando no glomérulo, portanto, eu estou permitindo maior tempo para a filtração, eu aumento a filtração glomerular. Só que nesses dois casos, o resultado final para o rim, o somatório para o rim, é de diminuição de fluxo sanguíneo renal, porque eu estou fazendo vasoconstrição. Por outro lado, se eu fizer vasodilatação da arteríola eferente, eu estou removendo mais rapidamente o sangue de dentro do glomérulo, fazendo com que diminua a filtração glomerular. Mas se eu fizer dilatação da arteríola aferente, eu estou fazendo um volume maior chegar ao glomérulo, aumentando a filtração glomerular. Portanto, nesse caso aqui, o somatório para o rim vai ser aumento de fluxo sanguíneo renal. Então, de forma geral, a autorregulação do fluxo sanguíneo renal e da filtração glomerular contam com mecanismos que mantêm constante esses dois elementos, né? Os dois tipos de autorregulação. Essa autorregulação permite, então, que o rim funcione de forma desacoplada do resto da pressão arterial. No entanto, ela é limitada pela pressão arterial abaixo de 90 milímetros de mercúrio, pressão sistólica. Essa autorregulação ela não é perfeita, ela sofre variações, claro, e ela pode sofrer ação de
reguladores extrínsecos, tá? Então, fluxo sanguíneo e filtração glomerular também sofrem ação de nervos simpáticos, angiotensina, óxido nítrico e vários outros peptídeos que me dão variações da pressão geral do corpo, portanto, interferem no fluxo sanguíneo e na filtração glomerular.